Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta nossa primeira reunião de junho, tendo aqui também a presença da vereadora Dalila Maria Alcario Lopes, em substituição do vereador José Domingos, que tinha já pedido a sua substituição por 60 dias. Tenho aqui então o termo de posse, o qual também já não seria a primeira vez que fazemos isto, e portanto assinará a vereadora Dalila Lopes o termo para que possa então exercer aqui os direitos que lhe correspondem em termos de vereadora neste momento. Dito isto, passamos então à ordem de trabalhos, à aprovação da ata da reunião de 24/5/2024. Não sei se há alguma modificação que queiram efetuar. Posso? Eu referi que a abertura das piscinas seria no dia 15 e não 12. E não 12. Portanto, aí há um lapso. Página 4. Mais alguma questão? Pronto, então passamos já à colocação à votação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção da vereadora Dalila, porque evidentemente não esteve na última reunião. Passamos então à apreciação em resumo do Diário de Tesouraria e à apreciação da relação de pagamentos autorizados e pagos no período 24/5 a 13/6. Queria perguntar, aqui nas dívidas, este aqui, BME no climatização, isto é relacionado com... E costumes da ribalta, também dívida aqui de 2.485 euros. Portanto, o primeiro que disse foi o aluguer de ventoinhas profissionais industriais. Para o almoço foi realizado lá embaixo no pavilhão, por motivo da comemoração do núcleo, do aniversário do núcleo, porque, portanto, estava 30 e tal graus, e então aquilo estava ali um bocado complicado em termos de calor. Sim. São ventoinhas, têm 2 metros são mesmo... O almoço não sei. O almoço não sei. Se calhar dava para ter posto um ar-condicionado com este dinheiro. Quantos fizeram? 175, bem. E onde é que foi isso? No Parque de Feiras. Muito obrigado. E o segundo valor que perguntou teve a ver com os porcos que foram confeccionados para as bifanas do
do Les Alés, do encontro, do evento aquele do Les Alés. Portanto, foi a comida para as 1.600, 1.700 pessoas, mais ou menos. Eu pensava que isto tinha sido a 1.366, pensei que tinha sido esse. 1.300, 1.366, tem esse valor aqui. esses estão pagos ou é dívida? É pago. Ah, porque nós estávamos a ver dívida. Usando o restaurante de... Não, isso é a Expo. Isso é o Expo. Esse é o babarete da Eu Expo, tinha só entregue. agora é que apresentou a fatura. Já agora aqui carpintaria, o que é que foi feito com A porta A porta aqui do cartório, da do conservatória. cartório. 2.050 euros custou a porta? Não, custou um bocadinho mais. Esta é a última parte do pagamento. Qual foi o custo? Por acaso tinha aqui apontado a fazer essa pergunta quando chegasse à altura Foi. da pensão. Ora, deixa-me lá ver qual é o número. Não, qual é o valor, quero dizer. Aqui dá 2.100. 2050, isso é com IVA, portanto ele foi 3.000 e qualquer coisa mais IVA. Mas eu logo passo a fatura, o valor correto. Porque isso já foi em dezembro. Aqui de cima também a revista Visual Forma, a segunda, 6.605. Isso são licenças e toda a questão da prestação pós-ataque informático da Visual Forma que teve em... Sim, ainda há mais. E Solid Electronics e Security também é relacionado com isso? 1.100. Do ponto daqui dos taleiros e daqui o ponto das pessoas. O ponto de entrada. Rolear automatização. Materiais elétricos, já fazendo a questão da feira e tudo mais. É o... Ibérica Infocomputer, isto 1.365 euros. Cá em baixo dá 1.370. São equipamento informático da equipa radar, da equipa radar que é financiada a 100%. É esse, já agora, que estou a tentar. E daqui da Skill Tech, esta agência digital. Sim. É o portal da Garantia Válida. Isso é o quê? O portal sobre a Garantia. Ah. Ok, ainda está aqui mais da Vendap, mais à frente. Em relação às contas da Expo, eu não tenho o documento para vos entregar, falta só pagar ali uma fatura que ainda não apresentaram. Posso adiantar que anda à volta dos 130, mas falta também recolher a receita que pedi, só pedi ontem. Esqueci-me de pedir antes para depois apresentar também a despesa e a receita. Mas pronto, já quase. Foi mais baixo do que o do ano passado. A receita é só de origem de onde só dos stands? Portanto, não é significativo também. Pois não. Alguma questão? Alguma outra questão? Vereador Miguel? Então passamos aqui às informações diversas. A primeira foi por questões de pagamento do subsídio de férias, como é normal. Nós já estamos a terminar, graças a Deus isto está já a terminar. Portanto, em princípio, em breve teremos o saldo da gerência e traremos cá essas questões todas, prestações de contas, em julho, penso que já estará tudo salvaguardado.
Quanto à outra, tem a ver também com mais do mesmo. Se repararem, a maioria das coisas é uma modificação tendo em conta a atividade normal da Câmara. Se fosse outra, teria que ir à Assembleia, portanto, é aquilo que também é a competência para o caso da Câmara dada ao Presidente, mas são coisas sem relevância e é transpor de um lado para o outro. Quando vier o saldo de gerência será reposto, não tocando evidentemente em pessoal. A terceira informação, vocês têm aqui, também é obrigatório, para levar depois à Assembleia, que é a relação de compromissos plurianuais. E aqui incluem-se também os que têm direito às bolsas e outras situações, portanto, não falta aqui ninguém, mas são os nossos compromissos plurianuais normais. Não sei se tem alguma questão. Portanto, relativamente, então, aqui às minhas informações, embora tenham sido, é verdade, cerca de 15 dias efetivos agora, sem nos termos visto, mas apanhámos aí uns quantos feriados, mas dizer-vos, no dia 24 esteve cá também a Associação de Ténis de Beja para a apresentação do novo, enfim, da nova orgânica. Eles também nunca tinham vindo cá a Barrancos, eles estão a fazer agora um périplo por todos os municípios, do qual estão ainda a preparar e a desenvolver protocolos de cooperação com os municípios, no sentido em que seja uma prática mais onde não existe. Moura, por exemplo, tem uma grande apetência e jogam muitíssimo o próprio desporto de ténis. Eles têm um clube próprio, portanto é diferente, têm uma associação deles. No caso dos que não têm, os mais pequenos e outros, por exemplo, o Mértola, não sendo pequeno, também não tem. E da nossa parte, o que ficou dito é que seria interessante desenvolver com os alunos do AEB no ginó desportivo, porque ele está preparado para todos esses desportos, nem que seja fora de horas, mas para também aliciar os mais graúdos, para que eles possam praticar desporto no sentido do ténis, que aqui tem sido rara a vez em que se tem jogado. Lembro-me, porque, aliás, partilhámos com a vereadora Dalila Lopes na mesma escola e durante algum tempo dependia do professor de Educação Física e nós praticávamos fora. Não existia ainda nem o ginó desportivo. Portanto, é um pouco voltar a isso, vamos ver o que é que eles também apresentam, porque eles o que pretendem é apresentar de que forma se joga, preparar alguns instrutores para começar a dar esse apoio aos miúdos, sejam professores ou não, no sentido de os acompanhar neste tipo de situações e depois participarem em pequeninos torneios, para que também seja aliciante. Portanto, nós achamos interessante e por isso teve cá o Sr. Tiago Salgueiro, ele entrou agora há pouco, e, portanto, quero conhecer também, fazer o diagnóstico do território. Depois, relativamente ao Geoparque, ele já foi aprovado pelo POCTEP, portanto, houve uma reunião em Moura, na qual esteve o geógrafo desta Câmara, que é quem está a acompanhar mais ao pormenor o próprio projeto, e estivemos a analisar a candidatura aprovada, com diferentes ações, mas, de qualquer forma, da nossa parte, da parte dos municípios portugueses, estamos mais avançados porque nós já temos os geossítios todos marcados, isso foi um trabalho do LNEG, portanto eles já tinham feito isso, e nesse sentido o que estamos a ver é a construção da narrativa que lhe vamos dar ao Geoparque do Val do Guadiana. Fez também uma análise das fichas dos respectivos geossítios e as fichas à candidatura para a Unesco, portanto aquilo também é difícil de preencher, mas também tivemos a ver essa situação. Depois teve-se também a verificar se os conteúdos em Geologia, Biodiversidade, Património, Gastronomia, pronto, enfim, todos os itens importantes a colocar nessa ficha estavam ou não estavam contemplados em todos os municípios. Recordo que é Mértola, Barrancos, Moura e Serpa. Depois, em Moura, eles faltavam, não tinham, sendo que é o sítio mais importante para eles em termos de geossítio, é o da Contenda, mas não os tinham mencionado, não sei porquê, e nós o que também aconselhámos foi que, para uma maior ligação da rota a Barrancos, vir por Contenda seria muito mais, seria melhor. Depois houve também a correlação dos projetos culturais que todos os municípios desenvolvem, que é para integrar um documento único que liga determinadas agendas e eventos turísticos e sociais que potenciem esta rota de geossítios e que também valorize dentro da ONU, dentro da Unesco, essa própria classificação.
Espanha está um bocadinho atrasada, nesse sentido, eles também são muitos, são 20 e muitos municípios, o que também é muito complicado, que eles não têm o trabalho do levantamento do geossítio feito. Enfim, vamos ver também como é que eles funcionam. De qualquer forma, aqui também está prevista a análise da criação da associação que irá levar todo este processo. Está ainda a análise, já veremos, e ela também, se for o caso, virá aqui. E depois o que estamos agora já a desenvolver e que está mais adiantado é o branding para o lançamento desse geoparque e das primeiras rotas, porque nós, no caso, o mais importante é o Castelo de Nódar, que há geossítios no Castelo de Nódar, e a Pedreira. Portanto, são sítios mais importantes. Depois, como já vos disse, foi o almoço da confraternização do Núcleo de Amigos de Barrancos, com cerca de 175 pessoas. Estiveram lá barranquinhos, enfim, de Gema, de Alma, enfim, os originários, os netos, os descendentes. Estiveram outros não sócios, porque aquilo também era aberto à comunidade, algo que era da competência da própria associação. Durou mais do que nos outros sítios, também é verdade, porque normalmente eu vou sempre, ou os presidentes e vereadores no cargo, na altura, acompanham sempre esse almoço. Normalmente 5 horas estamos a regressar, basicamente. Daqui saíram perto das 8 e, portanto, muitos deles ficaram cá, porque muitos deles também têm em casa. Depois, no dia 3, no Centro Interpretativo do Vinho da Talha, na freguesia de Vila de Fradas, na Vidigueira, foi apresentado o evento do Balanço do Programa Operacional do Alentejo 2020. Foi também uma mesa redonda com os ex-presidentes da CCDR, no caso António Diebe, o Roberto Grilo também, que foram eles os que executaram a parte final do POR Alentejo 2020 e iniciaram toda a candidatura com a União Europeia do PT 2020. Teve também o secretário técnico anterior do POR Alentejo 2020 e tiveram também a mostrar aquilo que, depois de 10 anos, o POR 2020 conseguiu alcançar na região. O PT 2020, sabemos que apenas daqui a 10 anos é que será possível uma análise se foi ou não foi bem emprego todos os investimentos que se fizeram na região. A região é o Alto Alentejo, Baixo Alentejo, é o Alentejo Central e ainda é o Ribatejo, portanto a zona é extremamente larga. Foi também para despedir o atual secretário técnico, máximo gestor do Alentejo 2020, que é o Dr. Filipe Palma, do qual, porque também tem a idade de 75, 74, exatamente, fez 74, e já não poderia estar mais e, portanto, foi hora de o despedir, e foi casa cheia também um pouco nesse sentido, porque ele, ao longo de muitos anos, e para quem está aqui também, ou quem passou já pela Câmara, ou quem tem estado aqui como funcionário, sabe que ele está toda a vida nesta questão da CCDR e depois deu um salto para os programas de Beja, passou para Évora, nos programas mais a título já de secretário técnico, responsável máximo do POR Alentejo, 2020, no CREN ele saltou já no final e teve todo o período do PT 2020 e, aliás, houve sempre uma boa relação da parte da Câmara com ele e, portanto, agradecer, e eu também fiz questão de lá estar, não só para estar no evento, para entender o PT 2020 e os resultados, mas também para lhe dar, enfim, o nosso agradecimento. Existe uma página web na CCDR que podem consultar todos sobre os financiamentos que obtiveram relativamente ao PT 2020 e aquilo que foi programado para todos os municípios. Depois, com a ATLA, houve também uma reunião. A ATLA, como sabem, é a Associação Turismo para o Lago do Alqueva. Neste momento, como já acabou o PROVER anterior e já acabaram alguns financiamentos e estão no período de transição entre PT 2020 e PT 2030, PRRs, aos quais elas não se podem, a Associação não se pode somar em determinados casos, enfim, está com uma situação um pouco delicada e foi para isso que fomos convocados para estar na reunião. E o que se decidiu, e o único que nós podemos fazer como município é adiantar a nossa cota até dezembro para evitar que haja ruptura, sobretudo com 2 funcionários que lá estão, 2 funcionárias que lá estão, porque, enfim, sobretudo para receber os seus ordenados, não agora, porque ainda há alguma capacidade, mas que em julho e agosto não existe essa impossibilidade. E depois, para continuar um projeto de preparação da candidatura para o VER, que essa sim foi aprovada, mas ainda não há verbas para a equipa, portanto, já foi aprovado o PROVER
da estratégia Alqueva mais inovador, mas entretanto ainda não foi efetuado nenhuma transferência, nem a equipa é aprovada a equipa e, portanto, isso também está ainda em análise. Depois foram dentro dessa estratégia Prover, para quem não sabe, a questão da estratégia Prover são um conjunto de projetos que lá estão e podem, se forem candidatados e aprovados no âmbito do PT 2020 ou outro mecanismo de financiamento, podem ver aumentadas as suas taxas de coparticipação. Portanto, nós fizemos, todos os municípios fizeram uma referência um pouco alargada de projetos, porque depois aquilo tem uma denominação específica e para evitar que depois digam, afinal não era este projeto. Portanto, foram dado um conjunto de projetos, sendo que os que têm maior importância são os que são projetos em copromoção ou são projetos que são norteadores de todo o Prover. Portanto, é do Lago Alqueva e, portanto, tem a ver muito com o turismo no Lago Alqueva, tem a ver com o Dark Sky, do qual nós também estamos interessados por causa do Castelo Nodar. Enfim, depois também está a participação das universidades naquilo que nós também já assinamos e para que eles participem em determinados projetos. Está também um estudo para expansões de áreas de localização empresarial. Nós, no ITI, essa questão também ficou mais ou menos marcada, está lá dita. E depois, muito daquilo que a União Europeia quer ver neste PT 2030, que é a aceleração e a digitalização das empresas, e pronto, e eles estão a trabalhar um pouco nisso, sobretudo na questão do desenvolvimento efetivo do turismo. Aqui, para recordar, a Atla já fez algumas coisas, nomeadamente a sinalética turística com QR é vinda de um projeto da Atla, do anterior executivo também, e do POCTEP, na altura, sim, Interreg POCTEP, e depois, pronto, tem ido muito mais para os outros territórios do que para aqui, mas pronto, de qualquer forma, isso foi um projeto conjunto, todos, penso que só um município é que não, penso que foi Mourão, que acabou por não ter esse... Acho que aderiu mais tarde. Aderiu mais tarde, mas ainda não tem, pronto. E é nesse caso que nós estamos a desenvolver a Atla. Há um problema na Atla, que é nós temos maior capacidade de ir buscar verbas para projetos A, B, C ou D, porque o nosso mecanismo de financiamento em Portugal é diferente do espanhol. Com a Espanha, eles vão à Diputação, pedem dinheiro para o projeto A ou o projeto B, será entregue ou não, e nós não corremos esse risco, porque nós temos que concorrer em concorrência, não diria perfeita, mas temos que fazer os concursos, eles não, e portanto só podem ir mesmo àquilo que é o POCTEP ou outras estruturas ou outros projetos no âmbito europeu. Nesse caso, a Atla, sendo uma associação transfronteiriça, nos parece que eles devem ser integrados de alguma forma a beneficiarem mais daquilo que beneficiam. Também já falei aqui do caso de Shells isso já está tratado, portanto acaba por abandonar ou ser expulsa da associação e é aquela que também tem maiores dívidas para a Atla e também o outro município espanhol... agora não me recordo, não é Olivença, é o outro, Alconchel, também tem uma dívida grande e assegurou de que iria pagar até final de julho. Dito isto, essa foi a reunião. Depois houve também uma reunião com a equipa já projetista para a primeira reunião dos projetos de elaboração da regeneração urbana, a primeira fase. Como sabem, aquilo foi definido por áreas. Neste momento eles vieram apresentar as primeiras ideias, não há projeto ainda, isso será também analisado e estudado aqui internamente, mas para a zona A, aquela que será a primeira intervenção, sendo que o projeto de execução, o estudo prévio será apresentado dentro de 10, 15 dias e a partir daí, se tudo estiver conforme, como sabem, tem a questão da águas, saneamento, águas pluviais e nós aí temos um problema, mas temos que ver e a solução técnica. Está também com a rede, estamos a falar com a rede por causa das passagens técnicas das telecomunicações e da eletricidade, sendo que, como sabem, isso é uma intervenção muito complicada, porque nós não vamos estar a tirar das paredes das pessoas privadas, a não ser que elas quisessem, para fazer depois as caixas de entradas. O que se está a prever, ou eles tecnicamente o que prevêem, é deixar as caixas técnicas, o que pode acontecer é que depois eles têm que pagar por aluguer dessas caixas técnicas, que isso também está legislado, para um dia mais tarde ser subterrânea. Mas pronto, a questão é vermos se fica pronta ou não fica pronta. E essa é a discussão que tivemos. Eles só tiveram aqui a apresentar algumas ideias para
para a parte de piso e saber, sobretudo na questão de águas e esgotos, vai haver também a sensorização no âmbito do consumo de água, para ver se há pressão, para saber se há rupturas, detecção precoce de rupturas, portanto vai ter sensores, a própria conduta de água, é uma obrigação praticamente, e também para nós obtermos o financiamento global, não só da requalificação, mas também do círculo urbano da água, que parece ser que o Ministério APA voltou um pouco para trás, porque ele estava a prever que só seriam possíveis projetos, por exemplo, no caso do Alentejo, só o BEJA que poderia ter acesso a esses financiamentos de milhões. Eles também não são muitos milhões, mas pronto, só poderia ter porque ele tem, efetivamente, uma empresa destinada para a água em baixa. Essa empresa consegue também fazer com que o custo atribuído aos consumidores seja exatamente face ao investimento que se tem, portanto, eles têm economia de escala, nós não, e a outra alternativa é entrarmos todos, como foi no caso da água em alta, entrarmos num sistema em baixa que agregue escala. Portanto, iremos ver. Penso que depois, tanto quer da Simbal, quer da CCDR, penso que a APA e este Governo também está a dar a volta a essa situação, no sentido de que isso seja permitido, que pequenos municípios possam ter exatamente o seu sistema em baixa, como até agora, e não em escala agregadas a uma empresa que ficará em Évora, ou em Beja, ou onde for. Pronto, e essa também foi outra questão tratada aqui nessa reunião. A assinatura, assinamos ontem também o auto de consignação da loja do cidadão. Esteve presente ontem o arquiteto João Miguel Diogo como gestor do contrato, teve também o engenheiro Milton como na qualidade de diretor fiscal da obra, da empresa de serviços de fiscalização e coordenação de segurança desta empreitada Progestim, e evidentemente teve o arquiteto Luís Pedro Serrano como diretor da obra e representante legal do adjudicatário. Foi quarta, exatamente. Depois, reunião com a Comissão de Festas. Como sabem, nós temos 2 trâmites administrativos, um deles é mais complicado, o outro não é. Hoje já não será nenhum. No âmbito do IGAC, nós somos obrigados a pedir a autorização para a celebração das corridas, isso é imediatamente, é praticamente imediata essa concessão. Já foi concedido e já estamos a trabalhar, para não chegar a julho e estarmos nisso, já estamos a trabalhar exatamente com o ADGAV. A ADGAV, neste sentido, eles também querem ir ao processo inicial do ano passado, que correu relativamente bem. Para a ADGAV é um aplauso à anterior equipa da Comissão e, portanto, é exatamente isso que eles também estão a desenvolver, e este ano já será mais rápido, porque já se conhece o veterinário da Junta de Extremadura, juntamente com os veterinários da ADGAV aqui. Portanto, eles já estão avisados disso, agora é só mesmo mandar, por causa que eles precisam, a marca de exploração, que estão a tratar aqui em Barrancos, e a dos touros, que precisam informar quem são as 2 marcas de exploração, e o resto é indicação do veterinário, quer o da Junta, quer aqui da ADGAV, e em princípio não haverá muito mais. Depois, relativamente também aqui a outras situações, a questão do muro, surpreendentemente, eu passei lá ontem à tarde, do muro do lar está a ir mais rápido do que nós pensávamos. Como sabem, que ele tinha cerca de 4 meses para terminar, eles já estão a levantar. Também foi alguma surpresa, porque quando ao retirar havia entulho, portanto terra solta, não era tudo rocha, como estava mais ou menos previsto. Há, e ainda bem, uma faixa de rocha firme, o que permite que o muro ainda fique em melhores condições. Portanto, estão a terminar, já estão cerca de 1,5 metros acima, portanto, está a ir a bom ritmo. Na questão da regeneração urbana, só para vos informar, porque ela também é financiada a 100%, e, portanto, convém que ela fique regista em ata, a adjudicação dos trabalhos de segurança, fiscalização e segurança à Progestim, porque foi através de uma consulta prévia, pelo valor de 74.700, que são financiados a 100% pelo PRR. Depois, nas piscinas, nós continuamos com um problema nas piscinas grandes, que está a saltar já em menor quantidade, porque penso que o trabalho do ano passado também já ficou, em parte, é uma solução, mas já sabíamos que tem que ser todos os anos olhada aquela questão com algum pormenor. Embora esteja com algumas ampolas, com algumas bolhas, mas não se têm arrebentado e, portanto, não têm lançado nada para a água,
e essa situação está salvaguardada, é muito menor do que o ano passado, mas continua a haver essa situação. O problema surge nas piscinas dos pequeninos, eu acho que já tinha dito isto aqui, a dos pequeninos, a tinta, por mais que se dê nas segundas-feiras, continua a saltar e isso põe em perigo, evidentemente, os mais pequenos. O que se decidiu foi voltar a termos a tela, portanto foi colocada a tela no tanque, sabendo que ela é eficaz, tem uma durabilidade de cerca de 10 a 15 anos e, portanto, é uma questão depois de manutenção e isso foi um custo de 4.850, o qual acresce IVA, e foi com a empresa Aerison que, pronto, ela está especializada um pouco nisso, mas pensamos que também essa situação fica resolvida. A par desses trabalhos, por uma questão de acessibilidade, também foram arranjados os mais utilizados, os dois chuveiros, daqueles da piscina, porque eles tinham um altinho, o que, pronto, para crianças ou para pessoas com menor mobilidade poderiam efetivamente tropeçar e ainda por cima iam bater no outro muro. Portanto, agora já não há nenhum impedimento, feito também com o prato da casa e bem, e pronto, isso também está resolvido, ou seja, que está tudo pronto para que dia 15 abra. Estão os nossos nadadores salvadores. Do caso, hoje já felizmente temos 2, salvo erro, 2 de Barrancos, que têm o curso e, portanto, o que foi indicado também à associação é que, de preferência, sejam os nossos, dentro das suas disponibilidades, a estarem aqui em Barrancos. Na questão dos depósitos de água que foram colocados pela Simbal, que é um projeto que acabou por depois ser da Simbal, falta só mesmo a questão do furo. O furo foi só feito o furo, não foi feito mais nada. O que nós tivemos a fazer foi uma caixa para que não haja intrusão lá no próprio furo, de 1 metro por 1 metro quadrado. Portanto, é o que temos estado a fazer para fazer a ligação também desse depósito e o abastecimento do depósito diretamente do furo, que para isso foi construído já há algum tempo. Pronto, posso-me ter esquecido de alguma coisa, mas relativamente ao essencial é exatamente isto. Alguma coisa que eu me lembro, já vos irei dizendo, e passo então a palavra à senhora Vice-Presidente. Se faz favor. Bem, bom dia e bem-vinda à vereadora Dalila Lopes. Portanto, em relação às minhas informações, no dia 31 de maio foi realizado no agrupamento de escolas de Barrancos o encontro final da Hora dos Superquinas, que foi um projeto, se estão recordados, que foi aqui apresentado há mais tempo, da Federação Portuguesa de Futebol, sem envolver quaisquer custos, e as atividades foram desenvolvidas no âmbito das AECs, com as dinamizadoras que estavam lá, com formação efetiva para desenvolver as atividades que seguiam um determinado programa. Portanto, foi uma manhã de jogos, de atividades lúdicas para os meninos do primeiro ciclo. No dia 1 da parte da manhã foi comemorado o Dia da Criança no Quintalão de Festas, com insufláveis, pinturas faciais e um lanchinho para os pequenos que nos deram o prazer da sua presença. E da parte da tarde, como o Sr. Presidente já referiu, também participei no almoço convívio do Núcleo dos Amigos de Barrancos, pela comemoração do seu 39º aniversário. No dia 7 de junho, tivemos aqui a presença de aproximadamente 1.650, 1.700 motares que participavam no 26º Portugal de Les a Les. Portanto, foi um evento que contou com o apoio do município, apoio logístico e apoio em relação à refeição, e também em colaboração com o motoclube O Pata Negra. E no dia 8 de junho decorreu no Cineteatro de Barrancos uma pecinha final de teatro no âmbito da oficina de teatro que tinha sido desenvolvida com os ensaios a decorrerem no último mês no Cineteatro de Barrancos. O teatro intitulava-se Os Repousados Mágicos e pronto, foi um momento curtinho, mas muito animado, em que os meninos desfrutaram realmente de algumas práticas e do que aprenderam nesse curto espaço de tempo ali com os ensaios a decorrerem aos sábados. Da minha parte, e de referir então em relação ao que me tinha sido questionado na última, que na próxima reunião tento mesmo apresentar por escrito as despesas em relação à Expo, andam a rondar os 130, estão ali 120 e qualquer coisa, mas falta uma fatura. E isto falta também só angariar qual foi a receita para depois apresentar as despesas e as receitas do evento da Expo Barrancos 2024.
Acho que não tenho mais nada agora. Se Muito quiserem obrigado. questionar alguma coisa. Vou voltar a palavra aqui à vereadora Dalila Lopes, para as questões que entender conveniente. Bom dia. Eu queria só fazer uma pergunta e saber o ponto de situação da marca Barrancos, porque tivemos aquela reunião na Junta de Freguesia e para saber o ponto de situação, porquê? Porque o Portugal de Les Alés realmente tinha sido um bom evento para poder lançar a marca Barrancos. Pronto, não aconteceu e por isso daí a minha pergunta, não comentei na altura, mas achei que teria sido um bom evento para poder fazer o lançamento dessa marca e fazer mais promoção turística, porque deveríamos ter feito com tanta gente que tivemos no nosso concelho num só dia. E daí a minha pergunta. Pronto, Sim, relativamente a essa questão, a marca sim, ela já está concluído o processo, eles, o que falta mesmo é o vídeo, porque da primeira versão que eles mandaram do vídeo, Barrancos aparecia muito, ou seja, tínhamos várias imagens, mas não havia gravações de pessoas. E nós temos, pelo menos nos períodos de eventos, há bastantes pessoas a andar na rua, portanto o que não ia aceitar é que é verdade que à noite há muito menos gente, mas aqui, por exemplo, para estacionar é impossível. E eu acho que, havendo menos, evidentemente, isso já sabemos todos, mas há gente e, portanto, o vídeo nós não gostamos e, portanto, eles estão a ultimar. Depois houve pedidos também ao Marcelino não, ao Catarino, por causa de vídeos que ele tem, portanto, e que se disponibilizou para o vídeo e, portanto, aquilo eles montaram um vídeo em termos de apresentação da marca, mas é promocional de Barrancos. Portanto, é mais do que isso. Relativamente ao resto, penso que, e será também um bom momento, será a feira, agosto, o momento para também apresentar um pouco o desenvolvimento, sobretudo o merchandising, e apresentar também aqui, no momento quando tudo tiver, e há essa equipa restrita que quis participar, porque ela foi participativa, e resultou um pouco naquilo que vocês acabaram por dizer. Quem quis, aquilo, como sabem, foi ao público. Alguns já conhecem essa versão, alguns já a viram. Havia duas versões parecidíssimas, portanto também havia muita escolha. Era uma questão de colocar, isso eu posso vos dizer, era uma questão de colocar a silhueta da torre num lado ou no outro. O que foi pedido foi a integração de 5 elementos. Nós temos o elemento gastronómico nesse tipo de marca que queremos apresentar, porque queremos salvaguardar a gastronomia. Temos a questão da feira, que também aparece burladeiro e torneira, porque também consideramos que é relevante lá colocá-lo. Temos o castelo, que representa todo o património. Temos a torre do relógio, porque ela participa em todas as Instagrams, enfim, é sempre muito fotografado, peço desculpa, eu estou no lado espanhol, e tem também os 2 rios, porque representa a natureza, a ambiente, a biodiversidade e todas essas questões, sobretudo também nos projetos que estão lançados e que já mereceram aprovação. Faltam agora os passos seguintes da estratégia Múrtega e do Geoparque. Quem viu uma versão ainda não definitiva, penso que será, no caso, a vereadora Dalila esteve lá. No caso, por isso que a vereadora Dalila também já o conhece, mas pronto, por questões de trabalho aqui dentro, e depois nós apresentaremos esse grupinho e traremos também aqui, salvaguardando as vossas decisões. Optamos por não colocar frase, porque entendemos que ela às vezes é mais prejudicial do que outra coisa, mas traremos alguma novidade no sentido de espalhar um pouco aquilo que é o barranquenho dentro da nossa visão de Barrancos. Pronto, acho que também é importante, e o Balic também foi, e o portal. Não sei se respondo à sua pergunta, mas em princípio o que está previsto é que a empresa entregue o vídeo para a aprovação final, porque havia o roteiro, esse roteiro foi aprovado, falta a questão da apresentação em vídeo, e o merchandising eles já entregaram. Uma vez que esteja aprovado tudo, serão então, farei questão de vos entregar os saquinhos, que são, depois vocês vão ver, mas não é um critério meu, não é uma opinião minha, mas na maioria dos que viram muito poucos, gostaram bastante, e de certeza que vai haver muitos por muito lado.
Pronto, eu dito isto, não sei se responde à sua questão. Sim, sim, responde. Só mais uma questão e vai de encontrar a primeira informação que deu sobre a reunião que tinha tido do ténis. Acho que sim, acho que é importante haver outras modalidades no município, mas também acho muito importante que para isso haja um técnico com habilitações próprias dentro deste município, porque se isso não acontecer, é muito difícil levar outros projetos a nível desportivo avante. Porque há candidaturas, há projetos, há imensa coisa para fazer, mas para isso é preciso um técnico com habilitações dentro deste município. Todos sabemos a falta que faz e os técnicos com habilitações em várias áreas são importantíssimos. No desporto também é. Não se tem feito, há alguns anos não temos tido esse técnico. Sei que já veio esse técnico o lugar à reunião de Câmara, não foi aprovado, não sei pronto o porquê, também não interessa, já passou, mas acho que é importante que pensemos todos que para este município ter uma atividade desportiva dinâmica, não só o futebol pelo Barrancos Futebol Clube, não só o trail porque a secção de atletismo e porque alguém se disponibiliza para isso, mas ter outros projetos é importante que haja um técnico de desporto neste município. E esta reunião é mais um passo e, portanto, queria ficar só aqui este reforço que, entre todos, pois, consigamos realmente chegar a um consenso e ver realmente que é muito importante esse técnico dentro dessa área desportiva neste município, porque é tudo importante e o desporto também é, e se não for assim não conseguimos fazer outros projetos e há coisas muito interessantes para fazer. Eu, relativamente a essa apreciação, e a mim sempre me apanharão do lado daquilo que é a democracia, foi trazido 2 vezes, as 2 vezes não passou, mas aqui corresponde a cada um assumir, dentro da sua legitimidade, toda ela, e, portanto, a dizer-lhe que, efetivamente, veio. Ele faz falta por muitas outras razões, mas também fazem falta outras áreas, eu também penso que é um caminho, e algum dia chegará a essa situação. Quanto ao restante, nós neste momento temos estado com o professor Hugo a desenvolver algumas coisas. Pronto, ele também é uma pessoa, profissionalmente, ele também está a terminar doutoramento e, portanto, penso que também não haverá queixas, pelo menos que me tenham chegado a mim, mas pronto, da sua capacidade. E o dia que houver a intenção e a comunhão da opinião em que ele deve entrar, de certeza que entrará e é um caminho a fazer-se. Cláudia, não sei se queres Não, dizer alguma coisa. pronto, agradeço realmente a opinião da vereadora, porque realmente tem sido uma tentativa de tentarmos colocar aqui um técnico. Cada vez mais precisamos, porque realmente há muitas atividades que envolvem o desporto, quer para séniores, quer para crianças, para a população em geral. Faz parte até para a coordenação técnica dos equipamentos desportivos. Portanto, é algo que friso aqui realmente aos restantes vereadores, que é muito importante e somos o único município do Alentejo, pelo menos daqueles que eu conheço, que realmente não temos técnico nem de turismo, nem de desporto, nem de comunicação, nem nada. E vocês sabem como é que é o dia-a-dia aqui e torna-se completamente quase inglório, digamos assim, o trabalho que nós fazemos em prol de áreas que, de certa forma, não dominamos, quer dizer, tentamos fazer o nosso melhor, mas temos que ter técnicos que percebam realmente dessas áreas para dinamizar tudo e mais alguma coisa e não sobrecarregar os técnicos que estão aqui, que não têm, ou que não têm perfil, ou que não pertencem a essas áreas, ou que realmente não têm, às vezes, nem sequer idade para estarem a fazer determinadas atividades que nós sobrecarregamos, porque realmente as atividades têm que existir, porque o município tem que ser dinâmico em termos desportivos e não estamos a conseguir. Portanto, eu agradeço realmente a opinião que vem de encontro realmente a nossa proposta já em anteriores reuniões. Obrigada. Pronto, dito isto, não sei se quer dizer mais alguma coisa, relativamente, dou a palavra então ao vereador Miguel, que intervém no sentido que entender, claro. Se faz favor. Sim, senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria já, antes das questões que tenho aqui para colocar, dar seguimento à vossa observação sobre a questão do desporto e os técnicos. Eu estou plenamente de acordo com vocês, só que a gente deveria
aqui começou-se a construir a casa pelo telhado, em vez de começar pelos alicerces. Eu, sim, senhor, acho que se deveria ter um técnico, só que, primeiro lugar, que isso haveria que dar-lhe condições e ter equipamentos para lhe dar condições, que é o caso do polidesportivo, que desde o início do mandato, que tenho aqui referido para que seja arranjado, não há um sítio para jogar ténis. O campo de futebol está no estado em que está, que também já referi, e irá degradar-se o relevado até ao fim, não faço ideia o que se está a pensar fazer. É a realidade, Sra. Vereadora. Desde o início do mandato, o polidesportivo... Há 2 anos e meio já fizemos mais do que em muitos anos. Portanto, não conseguimos fazer tudo e se nos deixarem fazer, nós faremos muito mais. Ok, mas eu tenho que dizer, para já, agradeço que não me interrompa, se faz que eu não interrompi também. Isto é a minha opinião, que aquele polidesportivo, há não sei quantos anos, eu não digo que seja a vossa responsabilidade o abandono daquilo, mas lamento. Quando é que eu fui vereador, já há 8 ou 10 anos estive cá, já referi isso e continua no mesmo estado. Acho que era lamentável estar aquele espaço apenas servido para pôr-se uma carpa que custa não sei quantos milhares de euros na Expo, 2 dias, acho que é um desperdício grande tal. E acho que, na minha opinião, se deveria começar por aí, por essas infraestruturas serem arranjadas e depois pensar nos técnicos, então. Já que tocou na questão das piscinas, estávamos a falar... esta semana fui abordado, Sr. Presidente, na rua, disseram, ainda estar lá na Câmara dos caloteiros, porque há 2 anos também falei aqui numa questão de uma dívida de um trabalho que foi feito nas piscinas e, pelos vistos, até a data ainda não foi pago e nem houve andamento nenhum. Por lá na reparação do tanque, trabalhos tinham sido feitos a mais e por incompetência da Câmara, de funcionários da Câmara, que se calhar já nem cá está hoje, não foi feito o devido trabalho. Então, queria que me explicasse, não sei se recorda do que eu estou a falar. Desculpe, mas isso já foi explicado, mas eu explico outra vez. Aliás, ainda bem que está aqui a vereadora da Lila. Aproveito isso por digo, se calhar pode dar uma ajuda para tentar resolver esse problema. Porque senti-me bastante incomodado quando me disseram isso, que não pagam o que devem, não me caiu muito bem. Você primeiro tem que averiguar se é verdade ou não. É verdade ou não é verdade que se deve? Ok. Pronto, eu respondo esta logo, então entrarei em outras questões. Isto também aproveitando aqui a presença da vereadora Dalila, isto já foi falado quando houve o problema que nós tivemos que intervir numa intervenção que fez o anterior executivo de cerca de 150 mil euros para resolver um problema que também tinha, no caso das lonas, estavam completamente a saltar. Sem faltar, a verdade, não tem a ver com nenhum funcionário, tanto quanto eu sei, não tem a ver com funcionários que conheço aqui agora, no presente exercício de mandato que estamos a ter todos, portanto, na altura estava um arquiteto diferente e que foi elaborado exatamente junto com o senhor presidente da altura e, portanto, penso que o que foi feito, isto foi discutido aqui em reuniões de Câmara, estão em sessões de Câmara, foi elaborado um concurso, foi feitas as referências que tínhamos que fazer, as referências na altura, e está aqui a vereadora que sabe perfeitamente dessa situação. Outras questões do que não foi pago ou foi pago, o que não estava em contrato, eu não sei. E, portanto, aqui não há caloteiros da parte do presidente que agora está, e eu passo depois a palavra para também dizer alguma coisa. Aliás, também temos aqui, no momento, uma vereadora que também participa no âmbito dos serviços, mas não há nenhum caloteiro, pelo menos desta parte, e penso que da parte anterior, sobre o que eu disse foi, havia efetivamente um pedido de valores que não estavam nem assinados, nem justificados, nem deliberados por ninguém. Portanto, se não há, agora expliquem-me, foram feitos, não foram feitos. O que foi pago aqui, eu falei logo na segunda ou terceira reunião de Câmara, foi tintas que afinal acabámos nós por comprar a mais, mas foi também para pintar a pequenina e foi para acabar de pintar a grande. Pagou-se, agora já não me recordo, isto também já há 2 anos e 7 meses, efetivamente, mas foi pouco mais, mas foi cerca de 9 mil euros que foi pago a uma empresa de tintas e outras situações. Portanto, não, desculpe, o que você está a dizer é, houve uma empreitada e está aqui, efetivamente, isso foi falado em Câmara, na anterior Câmara, e foi já explicado o contexto e está em ata, escrito por mim, da análise. Volto-lhe a repetir, quando estiver na minha situação e lhe apresentar a alguém uma presunção de dívida, que não existe nenhuma documentação, nem existe nenhuma, enfim, assunção de compromisso dos vereadores ou do presidente, ou tecnicamente, porque não havia,
digam-me se essa é uma dívida verdadeira ou não. Portanto, o que eu lhe disse, e volto a repetir, se essa pessoa o abordou, tem os tribunais para vir requerer ao anterior executivo ou neste atual uma coisa, e isto está escrito em mail. Por favor, vá a tribunal, se assim entender, que eu também, nos contactos que tiver a fazer com o anterior executivo, farei para esclarecer estas situações e irei eu dar a cara, sem qualquer problema. Até hoje não o fez. Portanto, o que lhe posso garantir é que não me parece que teria sido assim. O que me parece foi que foi lançada uma empreitada e depois, no desenvolvimento da empreitada, não sei se houve trabalhos complementares não falados, ou falados com o arquiteto, ou com o chefe da altura da unidade, ou foi falado com o vereador, ou foi falado com o presidente, isso eu não sei, porque não estava. E, portanto, eu não posso garantir. O que não me é assinado, não posso. Se me permitem, e porque eu estava na altura, o pelouro das obras não era da minha competência, e, portanto, pois não era eu que teria que fazer o acompanhamento em termos de documentos e de obras, mas na altura foi lançada a obra, foi por esse valor, 150 mil euros, fez-se realmente a obra, demorou mais tempo do que aquilo que estava previsto, porque sempre, numa obra há sempre contratempos, e o tanque grande tem problemas e continua a dar problemas, ou seja, o problema está de raiz, desde o início, pronto, não se vai tirar com tudo e fazer de novo. A verdade é que, realmente, a obra ficou terminada, pelo que eu tive conhecimento, e em outubro, pouco mais depois de o novo executivo ter tomado posse, eu fui abordada pelo engenheiro Cordeiro, que era a pessoa da empresa em questão, e está em ata, e, portanto, não é ninguém que não se possa falar. Fui abordada nesse sentido, de que haveria trabalhos que não tinham sido pagos. Eu disse-lhe na altura que eu não tinha acompanhado a obra em termos de documentos, mas que isso teria que ser falado com o presidente, na altura, da altura, e com o arquiteto João Bilo, que era o chefe de unidade. Está aqui a vereadora da Lídia também, se houver alguma coisa, pois que me corrija. Disse-lhe também que isto teria que ter sido falado enquanto nós estávamos cá, porque depois de ter assumido o novo executivo, era um bocadinho complicado nós resolver essa situação. Pulo em contacto com o presidente, com o ex-presidente, com o Serranito, e dei-lhe o contacto do João Bilo. Não sei se ele chegou à fala com o arquiteto que estava na altura, que lhe poderia dizer se ele tinha feito todos os trâmites legais para esses trabalhos a mais que ele diz que não lhe foram pagos. E, portanto, a situação é essa. Lembro-me na altura que o Sr. Presidente falou já dessa situação e que já foi abordada aqui, deve ter sido ano passado, porque eu estava presente e me lembro dessa situação, que também tinha sido abordado e sei que ele veio cá e já tinha reunido. Agora, como sabem, eu tive o ano passado, estou agora, e são por períodos poucos e também, pois não vou acompanhando de 15 em 15 dias e tanto estes assuntos. Portanto, não sei se foram pagos, não foram pagos. A verdade é que, na altura, e se ficaram trabalhos a mais por pagar, foi porque, em termos de documentação, em termos de documentos que deveriam ter ido para os serviços para depois se proceder ao pagamento, não foram feitos. Não sei se foram feitos ou não, estou dizendo eu, suponho eu. Na altura, como vos digo, também eu fui abordada já depois de não estar no município, porque se isso acontece em setembro ou no início de outubro, se calhar, mas eu também não tinha o pelouro das obras e, portanto, não estou sacudindo a água do capote, mas era uma coisa que não passava por mim, pronto, em termos de documentos. E, portanto, é esse o ponto de situação, e a verdade é que, não sei se está pago ou não, eu nunca mais fui abordada pelo engenheiro Cordeiro, na altura, e foi isso em 2021, ele falou comigo dessa situação e, portanto, eu até disse que falasse com o executivo que estava e se visse como a melhor forma de poder efetuar realmente o pagamento desse valor, que andava por volta dos 10 mil ou... 10 mil euros. Pronto, na altura acho que era 10 mil euros. E, portanto, pronto, não sei qual é o ponto de Deixa-me só situação. explicar uma coisa, porque é meu dever também, e eu lamento da Lila, mas pronto, isto já foi objeto na altura. E nós, com todo o bom senso, avisámos o anterior executivo
pelo início e projeto. Está descrito em atas. E, portanto, o projeto foi um aproveitamento que isso se percebeu de empresas perto a trabalhar, porque senão ficamos sempre com custos desertos, como sabem. O que acontece é que o processo não foi dos melhores, não foi. Vocês depois dirão o que tenham a dizer, mas não foi dos melhores, e o que acontece é que depois, aos serviços, e eu aí não sei se foi do Presidente, se foi dos vereadores, não sei, aos serviços lhe competia uma fiscalização que, evidentemente, se não há projeto de execução como tal, os serviços também não acompanham a obra exatamente como deveriam, porque estão-se a meter exatamente num possível problema. Isto foi falado tudo na altura. Portanto, isso é o resumo. Agora, para efeitos de vereadores ou assunção de determinadas despesas, se tivesse havido aqui um auto, em que o auto me refere sobre o que são os trabalhos complementares e estão assinados, isto é, autorizados por alguém, inclusive se fosse por alguém da OSO, fosse, no caso, a engenheira da Lira, fosse no caso que na altura não estava nessa situação, mas poderia ter feito o serviço, ou quem estava a chefiar a unidade, o arquiteto na altura, não quis fazer também a inspeção, ou não quis fazer também a sua fiscalização, por todo o processo como foi. E isso foi falado em reunião de Câmara, portanto eu não estou agora, vereador Miguel, se tivesse havido uma autorização de A, B, C ou D, eu não sou ninguém para evitar um pagamento. Ok? Agora, como não foi capaz nunca também de demonstrar que existiu esse valor e esse trabalho, eu não vou pôr em causa no anterior executivo, porque eu não sei se isso foi verdade ou não foi. Quando foi falado já não estavam, e quando foi falado foi com quem não participou no processo. Portanto, não sei se isso é como se diz, mas caloteiros eu aí... Isso foi da maneira como foi abordado. Agora, uma coisa pela conversa que estou a ouvir, a perceber, parece-me que é um facto que o trabalho foi realizado. Agora acontece outra coisa, que pelo que também me apercebi, parece que foi incompetência do anterior arquiteto que abandonou e deixou a pessoa entalada. Isso é eu não estou a dizer que a culpa seja vossa, vamos lá ver. O que estou a dizer é que, pelo visto, então uma pessoa hoje vem para aqui trabalhar, os funcionários que são responsáveis pela área onde essa pessoa vem trabalhar abandonam e pronto, e a pessoa que vem para cá trabalhar é que fica a arder e não, isso não tem uma solução, não há uma forma de resolver isso. Eu posso fazer, eu fiz na altura, foi encaminhar, não sei se falei com o anterior executivo, com todos eles, sei que falei com alguns, volto a repetir, o processo não foi correto, não foi o melhor, portanto é normal que os serviços, detectando, porque são a eles que lhe compete, e isto muitas vezes nós fazemos um trabalho de técnico, porque também somos poucos, e portanto isso acontece muitas vezes, mas não lhe competindo a assumir decisões que são superiores, eu também entendo que não queiram efetivamente pôr lá uma assinatura para um futuro processo. Sempre e quando não participaram diretamente neles. Agora, eu também não sei quais foram os desenvolvimentos aí. Acho que é lamentável esta situação. Não, aqui corresponde sempre, é que depois, no máximo, o vereador Miguel, são os vereadores e o Presidente os que têm que assumir, no máximo dos máximos. Portanto, se o processo inicialmente, em termos de executivo, pode acontecer também, ninguém está a salvo disso, pode acontecer, não foi conduzido da melhor forma. Eu, na altura, o disse e tentei informar e ajudar. Pronto, foi feito como foi feito. Nos finais, efetivamente, não sei se houve fiscalização formal final ou não houve. O que sabemos é que não há registro nem assunção do compromisso. Se não há assunção e do compromisso, não posso admitir que houve trabalhos. O que posso admitir é que não sei se houve. Portanto, em princípio, essa é a situação. Não sei se a vereadora também não estava... Eu acho que alguém saberá se houve ou não houve. Pessoas que são funcionários da própria piscina saberão o que é que foi lá feito. Mas não podemos pedir. Ou não entra lá... Foi numa altura... Primeiro que foi na altura da pandemia. E, portanto, não havia lá funcionários. E o que acontece é que a assunção de compromissos ou o auto desses trabalhos não foi feito. Que eu me lembro na altura, e eu falei, e penso que se falou que tinham que ser feitos, porque eram trabalhos a mais que tinham surgido daquilo que estava previsto. E pronto, mas
Bem, já agora, bom dia a todos, bem-vinda, vereadora Dalila. Em relação a isso, foi um problema que foi, lá está, foi na altura da pandemia, em que foi feita uma consulta prévia, uma empreitada para a remodelação, digamos assim, do tanque grande. Aquilo levantou alguns problemas no decorrer da empreitada. Porquê? Porque não houve uma fiscalização. Ao não haver uma fiscalização, ninguém autorizou, por escrito, digamos assim, os trabalhos a mais que a senhora realizou. O empreiteiro sabia disso. O empreiteiro, ao fazer trabalhos a mais que não estão dentro do contrato, é um risco que ele corre. Isso estão todos, ele e qualquer um. Tem que haver seriedade por E, parte das não, pessoas, claro. pronto, mas ninguém aceitou. Porque, vamos lá ver, se não estava cá o fiscal não estava em obra. E o senhor, à medida que ia tendo os problemas, se é que também os resolveu dessa maneira, também ninguém sabe, porque ninguém os acompanhou. O serviço não acompanhou, porque quem o fiscal daquela obra era o arquiteto João Bilo. Foi no período das férias dele, foi o Augusto. Ele também estava na pandemia, que não metia cá os pés, por causa da situação. Tinha as filhas pequeninas e era um problema. Portanto, aquilo decorreu tudo muito mal. Mas eu volto a dizer, o empreiteiro é que não pode fazer, eu não vejo em obra alguma, em nenhuma, olha que eu estou farta de fazer fiscalização de obras, que o empreiteiro avance com trabalhos a mais sem uma autorização por escrito. Nem o pode fazer. Tem que haver um auto a dizer, não, vamos fazer estes trabalhos a mais, por isto e por outro, e têm que ser justificados. E aqui o que apareceu foram esses trabalhos a mais, posteriormente à empreitada ter terminado, e dizer, não, olha, eu fiz estes trabalhos. Sim, e agora explique-me como é que os fiz. Pois, eu os fiz. Estão lá feitos. E quem é que lhe deu autorização? Ora, no decorrer da obra, pois, mas aí está. E agora quem os assume? E foram feitos, e foi dentro do que estava para... da sua empreitada, não o fez. Portanto, se tecnicamente também nunca me confirmaram que estes trabalhos foram feitos, eu também não posso, quer dizer, possivelmente tenham sido feitos, se tivesse tido também o projeto de execução devido, se calhar também não tinha acontecido. Eu continuo a dizer, isto é uma responsabilidade do empreiteiro. O empreiteiro, quando assume fazer trabalhos a mais, tem que ter uma aprovação. E se ele avança sem essa aprovação por escrito, corre este risco. Se houve trabalhos, se alguém lhe deu o sim para os efetuar e imediatamente a posteriori não assinaram esse compromisso de trabalhos complementares, a culpa é de dois, não é de um. E sabia perfeitamente, tenho a certeza, todos os que passam por aqui sabem quais são as suas competências. Uma delas é, se entender, assumindo todos os riscos, entender que há trabalhos complementares, porque agora já nem são trabalhos a mais, se houver trabalhos complementares a assumir durante uma empreitada, o deve fazer. Traz à Câmara, se for o caso, no caso era uma consulta prévia e não precisava. Agora, penso, por isso é que eu digo, eu não vou pôr em xeque, ou não vou pôr o anterior executivo numa circunstância que também nunca me foram, pronto, não havia documento, ou nunca me trouxeram documento, e portanto eu não sei se foi porque houve mais de 1 centímetro de argamassa, de revestimento, penso que ia um bocadinho por aí. Agora, pois, exatamente. Aliás, a questão da garantia foi mais do mesmo. Não foi prestado. Indo a essa questão de obra, não foi nem prestada a garantia. Não foi nem prestada a garantia nesse contrato. Se não foi prestada nem garantia, nós também tivemos o problema o ano passado, que também foi falado aqui, das bolhas a saltar. Portanto, o trabalho também que fez foi o que fez. E nós assumimos o pagamento, fomos nós. Portanto, digam-me em que ficamos. E eu continuo a dizer, se a obra
lá está, se no ano seguinte a obra tivesse estado sem um único problema, ainda uma pessoa daria. Agora nós temos logo problemas com a obra. E ainda as temos. E a pessoa foi abordada. Veio cá fazer uma vistoria connosco, mandou o técnico da pintura, vieram cá fazer O engenheiro da capaz, empresa, tudo. da fiscalização deles. Sabe o que nos disse? O problema é de base, ou seja, não fizeram permeabilização. É o de base, porque aqui passa uma linha d'água. E então, como está sempre molhado, a tinta vai saltando. Ou seja, mas se eles fizeram uma obra nessa altura, deviam ter visto que aquilo não estava impermeabilizado e o tinham de ter feito. Ou seja, essa obra não foi feita de impermeabilização. E como faziam isso? Ou seja, haverá maneiras, nunca se devia ter posto tinta, mas sim telas, por exemplo. Haveria maneiras. E isso é que não foi feito. E continua a dar problema. E continua. Eu que vos peço iremos analisar tecnicamente se vocês querem mais informação, nós voltaremos porque há relatórios dessa visita da anterior, enfim, e do processo, e discutiremos isto ou apresentaremos essa informação para se quiserem mais, enfim, qualquer outra informação adicional. Agora, também estar a reexplicar uma coisa que foi aqui trazida com documento, com faturas. Claro, continua-lhe, sim, eu percebo que lhe continue assim, mas é muito simples. Há uma via que é da tribunal e que, se eles forem reconhecidos, a Câmara, não tem, seja eu, seja quem for, não tem qualquer problema em pagar. Agora, terá que demonstrar que efetivamente houve. Sim, foram 9 mil, mas voltemos ao mesmo. Tratava-se de uma. Provar como é que isso foi feito, senão, não é? Há que haver um documento do técnico a dizer sim, isso foi feito e foi autorizado. Agora, se não há, como é que a Câmara assume uma coisa desta? Também surge a dúvida, eu acho que isso já foi falado no momento, mas reparem, se houve eu não sei se a vereadora Dalila Lopes está lembrada, mas houve um pagamento de umas tintas, efetivamente azuis, etc. Eu não sei se isso foi com uma compensação. Pelo trabalho mais? Portanto, não sei. Se é que Isso não passou. Quer dizer, há coisas que não passaram por mim. Se a obra implicava a pintura e a entrega final e houve compras de mais tinta no valor de 8 mil, não sabemos mesmo. Havia coisas que não. Tintas que não sabemos que foram utilizadas. Não passaram. Portanto, eu vos peço que estas situações também... A única solução é ir para o tribunal, se quer resolver o problema, que resolva para o tribunal e pronto, porque daqui da Câmara não há abertura para... Está de acordo? Ó vereador Miguel, você trabalha num sítio que ainda por cima é o sítio que é. Nós, sem as provas, fazemos o quê? Eu pensei que fosse possível reunir provas, por isso é que eu estou do trabalho efetuado. Por isso, olha, se encontrar exatamente... Que venha outra vez. Desculpa, já tive 2 vezes com... Não, ele trouxe uns trabalhos numa folha Excel dos trabalhos efetuados. Tudo bem, mas eu posso fazer um Excel. Não estou a dizer... eu não quero falar mais disto. Porque simplesmente quem tem um crédito a receber, faça favor. Ou vai pela via administrativa e no conjunto com o pessoal. E isso o fiz. Eu tentei trabalhar na OSO para perceber isso. Falei com o anterior chefe de unidade para verificar essas questões. E o que me foi dito, e isso é verdade porque não existe assinaturas, a fiscalização por ele não foi porque o processo não foi adequado e ele não ia assumir um processo não adequado. E isto é claro. Portanto... Relativamente à outra questão, sim, é verdade, e tem toda a razão, da questão do polidesportivo, na questão do campo de futebol. No campo de futebol, o vereador Miguel, o que acontece é que nós, pronto, eu também percebo, eu também estive desse lado, trazemos a pergunta, também não sabemos o que é que nós andamos aqui efetivamente a fazer. De qualquer forma, isso já foi uma preocupação também, e foi uma pergunta que já tem feito várias vezes, foi uma preocupação da nossa parte, em pelo menos saber quanto é que era o custo, basicamente, daquilo. Nós temos aí uma referência de custos. Nas respostas ao não intervir, eu sempre sou apologista de intervir quando há exatamente financiamento para tal. Havia uma possibilidade da CCDR abrir uma via de financiamento para tal, afinal foi aberta, mas não podem candidatar-se às câmaras, portanto, é outras situações.
e o valor também é ridículo. Mas já foi dito à OSO para, naquilo que temos nós em orçamento, mandar-se alterar, porque não é um relevado. O problema não é só o relevado. O problema são a iluminação, que estão todas expostas ao sol, etc, etc. Os quadros elétricos estão todos partidos, portanto, é um problema. Aquilo não nasceu torto, Miguel. Aquilo foi... o problema é que, ao longo de tantos anos, aquilo precisa de manutenção. E ao não fazer... Isso é como nas piscinas. As piscinas também, se calhar, de 4 em 4 anos, precisavam de uma manutenção. Quem faz aqui, aos AVACs, uma manutenção? E é um perigo de saúde pública e, entretanto, nós não os fazemos. Portanto, é algo que temos que aprender também a fazer. Mas isso já está, não, porque ainda não enviei, mas está dito e pedido à OSO para que analise e lance o concurso dentro daquilo que é os valores que nos permitam a nós. Nós temos capacidade, mas como nós temos também a loja cidadão que custa, nós temos que fazer adiantamentos, eu também tenho que assegurar financeiramente os projetos que tenho. Por um lado, o projeto financiado e saber se há um retorno desse pedido de financiamento basicamente rápido, porque eu não vou colocar em questão nem pagamentos de salários, nem pagamentos de coisas de ordem, enfim, normal, da atividade ordinária. Depois também está a regeneração urbana, que nós pensamos que ela estará pronta para lançamento no final do ano e, portanto, tem um custo elevado, porque é saneamentos e é isso tudo. Mas está já pedido para se lançar o concurso dentro daquilo que os técnicos também percebam que será melhor fazer. Temos aí o valor, eu já tinha dito, que há 2 valores, penso eu, não sei se disse. Um estará a rondar os 204, 205 e o outro os 300 mil. Portanto, porquê? É a opção de colocar luz para se houver jogo de noite ou então se é só luz de treino. Portanto, essa é a diferença, mas essa diferença custa mais 50 mil euros, sim ou não. Portanto, tem a ver com isso. Relativamente ao polidesportivo, também, isso não foi pedido à OSO, mas temos estado a analisar empresas que venham a pôr a resina no piso, marcar e pôr vedação. E, ao mesmo tempo, lançar o concurso de projetar lá, então, um multiusos que dê para jogar, o projeto de arquitetura, e isto, quero que percebam também, se no anterior foi difícil encontrar empreiteiros, é difícil encontrar arquitetos, é difícil encontrar engenheiros, e tudo é muito complicado. Mas pronto, está previsto em orçamento e está previsto o lançamento destes concursos para, efetivamente, fazer ali essa alteração e colocar aquilo em espaço multiuso, incluindo os jogos, fechado, não gastar mais em expos, para casamentos, ficar, em princípio, com a parte aberta para campos de futebol, para também ser algo interessante, enfim, celebrar uns certames que quiserem e entenderem. Pronto, ora, isso está já previsto. Não foi falado ainda com a divisão técnica, de qualquer forma os projetos em si, pronto, normalmente são elaborados dentro do meu gabinete ou por mim, o processo, não o projeto, não sei, não sou arquiteto nem engenheiro. E, portanto, isto está a andar, é o que lhe quero dizer, Vereador Miguel. Agora, veremos com a OSO o que sai desse concurso público, porque é um concurso público, para esses valores. Pronto, e isso também está aqui... Isto às vezes meter-me, mas é verdade. Pronto, está aqui com a pessoa com quem eu falei, no sentido de que teremos que avançar e vermos essa situação. Não sei se tem mais alguma questão. Também o que é que pensa fazer, fui informado por um sócio de uma empresa que adquiriu o Jardim das Bicas, que é uma propriedade privada, e disse-me que já tinha informado a Câmara para nos informar a nós, mas vocês não nos têm dado conhecimento disso, e a pessoa, o sócio dessa empresa dirigia-se a mim e dizia que tinha adquirido esse espaço que a Câmara tem utilizado há vários anos, há muitos anos. Qual é a posição vossa em relação a isso agora? Não há posição ainda, porque nós o que fizemos foi mandar exatamente aquilo para o gabinete jurídico, para analisar todas as situações, e há pendente, porque foi solicitado pelo comprador, uma reunião. Nós teremos uma reunião e também queremos perceber o que é que se pretende, porque a carta a conheço eu, e, portanto, também há ali alguma abertura nesse sentido. Portanto, foi, efetivamente, algo que os serviços e a Câmara há anos, muitos anos, e ao longo de todos os anos, ter visto se aquilo efetivamente pertencia ao domínio do município ou não pertencia. De qualquer forma, está entre dois caminhos, uma estrada, portanto, isso também, pronto, eu tenho já ali alguma informação. Agora, tal como é exigido pelo comprador a reunião, vai ter a reunião,
e vamos falar. Eu também não sei o que é que... Porque ali há uma notificação sobre isso e ver o que fazemos. Portanto, eu também quero saber qual é a pretensão, como deverá entender. Depois, então, isso para já não é decidido pelo Presidente. Isso é decidido aqui em Câmara. Portanto, virá à Câmara para a análise, aquela que for necessária, e eu darei as informações que tiver. Me foi entregue há pouco essa informação mais, pronto, por onde é que nós também poderíamos ver e porque é que tinha sido construído e porque é que tinha sido feito e em que ano foi, essas coisas que eu tenho que ter bases também para ter a reunião com a pessoa, evidentemente. E, portanto, isto, manteremos uma reunião em breve, eu darei conhecimento, quer da reunião e, em primeiro lugar, efetivamente, ao comprador. Ora, eu também fiquei um pouco pasmado, porque nunca pensei que aquilo não fosse da terreno camarário e também nunca teria a pretensão de o comprar. Portanto, mas isso cabe a cada um, evidentemente. Agora, eu não vou adiantar porque eu não sei. Ainda não houve essa reunião. Portanto, se não houve a reunião, eu não sei se vai doar, se vai querer vender, se nós vamos te retirar de lá. Portanto, não lhe posso adiantar. Vereador. Sim, queria colocar, hoje não se falou aqui na Casa Mortuária, volto a insistir na Casa Mortuária. Eu já só quero fazer um comentário, não quero que me dê esclarecimentos nenhum, porque, claro, você terá os seus argumentos, mas para mim a questão da não abertura da Casa Mortuária já só tem dois nomes. Ou é má vontade da vossa parte, ou então é incompetência. Essa é a observação que tenho que fazer. Pronto, como eu não sou como você e eu não falta ao respeito das pessoas, digo já. Não falta respeito. Sim, chamar incompetente é uma falta de respeito. Vereador Miguel, estou na posse da palavra e santa paciência, quer dizer, já basta. Relativamente à questão da Casa Mortuária, há uma consequência de abelhas que está sendo resolvida e está praticamente resolvida e há uma outra que é a ligação de luz. Uma vez que se abre a Casa Mortuária, está em funcionamento. Portanto, ou ela é já efetivamente limpa todo o problema, ou então nós não podemos depois estar a parar, agora não podes vir para a Casa Mortuária, tens que ir para o outro lado. E tanto quanto eu sei, nem a Câmara é a EDP, nem a Câmara é a questão de as abelhas terem vindo para ali, porque eu não sou arquiteto, eu não desenhei 15 centímetros de abertura, não, deixe-me acabar, eu não sei se lhe vou dar a palavra, pronto. De qualquer forma, insisto, não é você que tem a vontade de abrir, sou eu mais que tive com as dores de cabeça da Casa Mortuária em abrir, eu e o anterior, possivelmente, portanto... Quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigado. E da próxima, espero que, se eu não lhe falto ao respeito, tente, por favor, não me faltar ao respeito. Eu aceito que me chame incompetente em algumas situações que não estou Pronto, mas não é que- consigo resolver. E eu acho que isso para mim não é falta de respeito. A incompetência de abrir ou não abrir não me compete a mim. Aquilo está na esfera do dono da empreitada. Passo então a palavra à senhora vereadora Dalila Guerra. Em relação àquela situação que a vereadora Dalila falou sobre o técnico de educação física, desporto, digamos assim, eu, portanto, também tomei uma posição e a minha posição foi no sentido que achei que havia outras prioridades. Tanto que é que nós, por exemplo, ainda não temos, neste momento, temos jurista na Câmara. Portanto, eu acho que há mais prioridades do que um técnico de ginástica ou de desporto. Pronto, eu só queria questionar uma situação relativamente, considerando que o planeamento no nosso país é muito complicado, nós não funcionamos bem com o planeamento, mas para saber como é que está a questão dos tabuados, estão a pensar fazer mais cedo do que o previsto ou não? Isto porquê? Porque a questão das piscinas, normalmente a piscina abria no dia 1 de junho, à exceção de quando houve o Covid. E este ano, por mal planeado, não conseguimos abrir dia 1 de junho. O dia 1 de junho abríamos sempre para as crianças. O dia da criança era lá sempre. Sim, já expliquei isso. Pronto. E então, como houve essa situação, que à última hora tiveram que meter a tela, eu pergunto se o tabuado, este ano, se estão a pensar fazer atempadamente ou estão a pensar fazê-lo mais cedo, como eu tinha já solicitado, para ser o mais cedo possível em agosto. Em que situação é que estão? Relativamente, acho que estas peças não pressa, porque sabemos perfeitamente, e vocês sabiam, trouxemos aqui em fevereiro um concurso para a associação e a associação disse que só havia disponibilidades que garantem a vigilância a partir de 15. Não, a partir de 15. Não, o dia da criança não precisava de fiscalização. Mas espera, eu estou a falar, mas eu percebi que a pergunta era sobre a abertura. Não, do dia da criança. Ok, então pronto, então eu retiro. Por isso é que eu falava aqui para a vereadora. Pronto, ok. Mas deixa-me só responder já. Do tabuado.
Do tabuado, a vereadora Dalila, nós temos falado disso muitas vezes. Eu também fui apologista dessa situação de começar antes, mas depois o que se vê é que no dia 15 de agosto nós temos uma atividade aí. E, portanto, estar aquilo tudo com paus no meio da praça e deixarmos de fazer exatamente o 15 de Santa Maria, tal qual como se celebra quase sempre. O que temos feito é dia 16, pronto, efetivamente logo imediatamente após. Este ano está previsto isso, temos estado também a ver essas situações. Eu, pessoalmente, e digo pessoalmente, não na posição de presidir, também gostaria que essa atividade fosse anterior. O que acontece é que depois não se consegue ter a tempo, no dia 15, tudo terminado para que se fizesse feito. Depois está uma questão, falado também com eles, tem a ver com soltarem-se alguns paus, enfim, o uso e o abuso da própria estrutura. E, portanto, não digo que tecnicamente não servisse ter 15 dias antes já ele feito, pronto, pode chover, pode, enfim, mas tecnicamente eles também preferem continuar na circunstância em que sempre foi desenvolvido, e nós agora começamos um pouco antes. O que também está previsto é, de outra forma, nós podemos fazer isso de outra forma. Nós temos uma réplica do tabuado, que também se tem usado, e eu acho que isso deve dar lugar à colocação em determinados sítios importantes de passagem, para que se dê uma força à própria agosto, no sentido de que é para nós um dos meses mais importantes. Por outro lado, e acho que também alguma das comissões, se assim entenderem algum dia, também acho que deveríamos voltar à ribalta, no bom sentido, e apresentarem, por exemplo, estes programas. Já é verdade que se faz, apresenta-se, salvo no dia 1, ou na noite de dia 1, com uma festa, mas também podemos apresentá-la, por exemplo, na Casa do Alentejo, no sentido em que também seria interessante ter logo desde o princípio, um chamar a atenção para as nossas festas. De qualquer forma, isso é da Comissão. Eu, particularmente, pessoalmente, também gostaria de ver, como Presidente para a gestão de pessoal e gestão da coisa, pronto, contrariamente ao que você gostaria, irá iniciar dia 16. Dia 16, sexta-feira. Dia 16... Não, será pronto, dia 16 vamos colocar todo o material organizado, mas fica organizado. Já o ano passado, e para vocês, estas questões são... O ano passado nós temos uma outros arrumação. problemas. Sim. O ano passado, há 2 anos, contrário do que E nós também o ano vamos passado, trazer houve aqui uma a arrumação. contratualização de pessoal, porque volto a repetir mais do mesmo. Por isso é que eu digo O mais pessoal arrumação, tem porque uma isso é mais idade que cedo. não pode estar a desenvolver determinados trabalhos. Tem umas idades já que nós não podemos exigir o mesmo. Portanto, temos que ir com... O Tosé, por exemplo, esteve doente e vamos ver. E alguns se reformaram nos entretantos. Portanto, Já Mas agora, fazia, é que estamos no tema dos tabuados, é só responder, no município tudo é prioritário, tudo. Até a mínima coisa é prioridade. E temos aqui planeando de maneira a que a tempo e horas tenhamos as coisas, que não foi o caso, pronto, não foi o caso do jurista, mas não, passando disso. E falando dos tabuados, por que não fazer um programa de tempos livres em que motivássemos aqui os mais novos a poderem acompanhar, os mais novos, não tão jovens, por que não poderem acompanhar o processo de fazer os tabuados? Porque aí está, há pessoas que se vão formando, há pessoas que não podem já fazer certas coisas e tem que ser os mais novos que isto tem a sua ciência, embora muita gente diga que não, não, tem a sua ciência, mas temos que ir tentando motivar os mais novos, não, os mais jovens, capazes para poder continuar, porque corremos o risco de que algum dia... Nós temos consciência de que há que ser uma empresa a fazer isto, e já está. Sim, está bem, Como tocará, possivelmente... mas mesmo a própria empresa tem que ter gente que o saiba fazer. Tem que vir cá. É só uma sugestão. Pronto, eu, para já, eu acho interessante, também isto é para, como é gravada, que fique para as comissões, porque também são elas as responsáveis por pôr em prática determinadas enfim, publicidade e etc. do próprio evento. Quanto aos tabuados, há, é verdade, uma preocupação quanto à transmissão do saber, mas eles também, quando lá chegaram, não estavam feitos, nunca os tinham feito, portanto foi
ao abrigo de um referendo, não sei se eu era bem pequenino, mas pronto, foi um referendo, e os homens que são ainda hoje pertencem a esta casa decidiram, não puseram mãos à obra, e está construído, basicamente pouco mudou ao longo de anos, e eles foram capazes de o construir com as suas numerações, os seus madeiros número 1, 2, o 3, o de baixo, o de cima, que também é interessante, hoje conheço por dentro como o fazem, antes não, e acho que é preferível, e aí também eu estou com, partilho da opinião da vereadora Dalila Guerra, é necessário, e nós já temos os vídeos e temos o levantamento, basicamente, pelo menos fotográfico, para poder entregar a alguém que possa desenhar, porque isto vai ser com peças, como hoje será o IKEA, por exemplo, temos a peça e a peça vai ser... Passando então a outro qualquer, mas pronto, será um pouco por peças, e iremos nesse sentido. Não poderemos modificar muito aquilo que é a estrutura. Haverá, possivelmente, algum trabalho este ano diferente daquilo que estamos habituados nos trabalhos, porque vai depender dos toureiros, porque está previsto, mas eu só vos dou aqui como nota, porque eu vou insistir em que a obra na Caixa Geral seja a posteriori, porque senão não temos mesmo condições para os toureiros. Portanto, tem que se abrir detrás de uma das torneiras um espaço que permita... Mas o Jeep não tem a torneira, estás a perceber? Tens que estar a pôr uma adicional de torneira. Pronto, é aproveitar possivelmente o espaço, eles deram, a Comissão deu algumas ideias, nós o que for a alteração, e depois agora não vale a pena estar se me desculpam, mas eu não quero, porque não está nada decidido e não está nada visto, agora teremos que ver, é para não prejudicar A ou B, e o que é privado e nós aí não podemos fazer muito mais. Agora, deve-se manter, e naquilo que é a ocupação do espaço público, que é da Câmara, desculpem-me lá, mas nós podemos ocupar. Essa é a única defesa que temos. Está bem? Não sei se há mais alguma questão. Vou responder à questão. Em relação ao Dia da Criança, contrariamente ao que tem sido feito, pelo menos connosco, nos 2 últimos anos, foi uma opção única e simplesmente a ver com segurança. Porque nós temos realizado o Dia da Criança com a escola. E com a escola, porque nesse dia nós não temos nadadores salvadores. Não é? Com a escola temos tido os professores todos, temos tido os funcionários, temos tido os próprios funcionários aqui da Câmara e da escola, portanto tem havido uma vigilância que permitiu realizar, e mesmo assim no ano passado aquilo ali foi complicado, porque os meninos todos atiram-se de qualquer maneira, uns por cima dos outros, e realmente ali todos os olhos faziam falta. Este ano não havia a escola. Eu não tinha pessoas suficientes para assegurar a vigilância das crianças. Sendo um sábado, poderia ir qualquer pessoa, portanto, não unicamente as crianças, a entrada seria livre, e eu não quis arriscar unicamente em termos de segurança. Eu própria ia-me afogando uma vez numa piscina olímpica. Portanto, havia lá nadadores salvadores. Eu sei o que isso é e sei o que passou a pessoa que foi comigo. Portanto, não morri porque, entretanto, alguém se apercebeu e conseguiu-me tirar dali. Portanto, eu tudo o que tem a ver com a água, confesso que tenho um medo elevado. Portanto, não quis mesmo arriscar porque não tinha vigilantes suficientes para assegurar a segurança. E não quis tomar essa responsabilidade para mim, enquanto pessoa, e para a Câmara. Foi simplesmente questões de segurança que fizeram com que a opção fosse diferente este ano. Eu, salvaguardando essa questão, eu também pedi para que fosse nas piscinas, porque eu entendo que é um lugar que para eles podem brincar. O que é verdade é que também o ano passado houve já algum problema com algum miúdo em água, e houve um problema. Não gerou depois nenhum problema grave, mas houve, e também para reforçar depois a transição, que nós tínhamos aí algumas reservas, porque também isso foi falado aqui, no Quintal não houve muitíssima gente, ou seja, tiveram muitas crianças e os pais, e pronto, e funcionou mais ou menos bem, só que lá está, o espaço que nós temos é espetacular. Exato. Pronto, mas eu também insisti, mas entendo. Porque levar eu as gosto mais da água do que a Cláudia, sim. e não, eu gosto, nunca só me que afundei. sem segurança. E o espaço era agradável também, mas levar as crianças para a piscina é um martírio. Porque por muitas atividades que a gente faça lá, as crianças querem água. Portanto, eu não ia conseguir impedir que fossem para a água. E então, não. Foi um ano de consecutável. Mas eu acho também que, neste caso, e aqui se calhar nós também pecamos muito, isso é verdade, acertamos umas e noutras não.
os pais também têm que ser integrados naturalmente na atividade e responsáveis por, e o uso aí é responsabilidade com o termo da assinatura E até devia ser uma profissional. dos pais. Assim, participam, mas só entram com o maior. Maior responsável deles. Aí tem que ser mesmo ao familiar ou a quem eles entreguem a responsabilidade, porque senão fica do nosso lado. Mas pronto, para evitar problemas de maior que aconteceram. Sim. E o chapinheiro pequenino também, lamentavelmente, também estava em obras por causa do problema que houve com a tinta. Portanto, também não podiam ir as mais pequeninas para aquele. Portanto, foi uma série de circunstâncias. Pronto. Não havendo. Não sei se há mais perguntas, mas é que. Eu é só dizer, pronto, que agradeço a resposta e para a próxima, uma vez que houve um investimento de 1000 e tal euros em ventoinhas para o núcleo, podiam também ter feito isso no dia da criança, porque estava muito calor ali no quintalão. E já não digo mais nada. Pronto, relativamente a isso, estava, só que aquilo era de manhã, o que vos queremos dizer também é que aquilo foi para testar, porque nós não podemos mandar comprar sem testar. Ou seja, se funcionou sim, e portanto nós achamos que é um investimento que seja para colocar em A ou B, deveria ser testado, porque nós já também não acreditamos muito, às vezes, nas apresentações de fornecedores de determinadas coisas. Pronto, ele funcionou desta seguinte forma: nem todos temos o mesmo efeito corporal sobre calor e sobre o frio. Quem normalmente não tem nunca calor, nem que estejam 40 graus, estava ao pé das ventoinhas, portanto queria a ventoinha desviada para o outro. No meu caso, que não me afeta muito o calor, quer dizer, estava a suportar que o outro, onde estava a vir o vento, estava virado. Não, porque hoje já sabemos que também existem de teto e se calhar é preferível as outras, portanto, e é mais espalhada. Agora, mas pronto. Dito isto, podemos então ir aqui já à ordem de trabalhos. Iniciamos então com o ponto número 1, apreciação e decisão sobre a atualização para 2025 dos recursos financeiros previstos no Acordo contra as Transferências de Competências para a Junta de Freguesia. Isto, de acordo da lei, é obrigatório. Nós o que fizemos foi atualizar para que o Governo possa antecipadamente incluir no seu orçamento. Foi atualizado a abril, ao IPC de abril, face ao do que já deliberamos o ano passado. Portanto, aqui não é nenhuma novidade, para ir já à Assembleia, para que seja aprovado e nós indicarmos à DGAL e ao Estado para que possam elaborar o seu orçamento, que estarão nesse trabalho já a 1 de julho. Portanto, não sei se tem alguma... Tenho aqui só uma coisa a dizer relativamente a este acordo, porque eu vejo aqui que são os 8 mil, espera lá só um momento, eu acho que isto devia ser revisto, creio eu, porque estamos a falar aqui que um valor que agora ascende para 8.623,50 para a manutenção de estabelecimentos de educação pré-escolar, primeiro ciclo envolventes. E eu gostaria de saber o que é que a Junta, relativamente lá no pré-escolar e no primeiro ciclo, né, que é lá embaixo, qual é o papel dela, que manutenção é que eles fazem? Muita erva, e fazemos entre os dois, portanto tem sido feito entre os dois. Depois também por uma opção da escola, do agrupamento de escolas, do seu diretor, onde não está limpo é porque querem que fique exatamente assim, por uma questão de ovelhas, essas questões. Eles fazem junto ao gino desportivo e toda a parte de baixo. Eu na parte de cima nunca foram autorizados a fazer. Estamos a fazer nós agora, porque somos a Câmara. Mas essa é uma situação que tem que ser revista. Eu também aqui acho que tem que ser revisto, porque há noutras componentes que deve ser, ou seja, eu acho que estão abaixo numas componentes que eles efetivamente fazem e não está, ou seja, para mim não está bem distribuído. Não estou a falar do dinheiro, estou a falar é que não está possivelmente bem distribuído. E se calhar aqui é reorganizar-nos para determinados caminhos que sejam efetivamente da competência de A ou de B. Porque o que acontece é que depois acabamos por estar aqui com algumas dúvidas. Isso foi uma tentativa também, na altura eu aprovei, em anterior mandato, e pronto, era necessário na altura, e agora o que se fez foi uma reformulação, apenas para que o Estado, a dia de hoje, consiga consignar esta distribuição de competências e estes recursos. Mas sim, possivelmente teremos que ver, ainda até o final do ano, uma redistribuição. Não, é verdade. Então, onde é que tu achas de dinheiro?
no lixo, não Sim, mas se calhar é. Mas aqui é verdade, o que estamos a discutir é que para eles se calhar é mais fácil no lixo justificar tudo e não terem que devolver ao Estado depois. Iremos ver então essa situação. Coloco então à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e decisão da aprovação da minuta do protocolo de cooperação institucional a celebrar entre a Junta de Freguesia de Barrancos no domínio de recursos humanos integrados nos programas sociais. Eu, muito rapidamente, é só dizer-vos que, depois de tantos anos em que há uma cooperação tácita entre autarquias, e isto aconteceu em todos os mandatos de toda a minha gente, a questão de fazer uma eficiência enfim, dessa questão, tanto social como de trabalho, para que possa ser usadas determinadas vagas para A ou para B. Pronto, e aqui o que estamos é formalizando, porque para não levantar problemas, efetivamente, formalizar essa situação. Portanto, que haja um apoio ou um programa, os programas sociais possam ser desenvolvidos em âmbito da autarquia local, não em âmbito da Câmara ou no âmbito da Junta, para não prejudicar as pessoas e também para não prejudicar, efetivamente, quem tenha a capacidade ou a competência para lá entrar. Não sei se queres dizer alguma questão. Não, é isso mesmo, portanto, para, digamos, dar mais força, normalmente, quando nós cedemos alguém que está mais apta para fazer determinadas... É dar legalidade a Exatamente. algo que foi feito sempre. Já, foi feito exato. sempre. Portanto, eu não queria dizer isto. Sim, mas nisto é simples porque é só um protocolo, não tem assim Só um muita... pedido de cedência. Pronto, então eu coloco aqui à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 3, apreciação e decisão sobre a repartição obrigatória do custo referente ao programa de incentivo ao transporte público. Como sabem, cerca de 97,5% é financiado pelo PART, agora chama-se de outra forma, que é dos transportes escolares, mas cada município, por decoro de lei, tem que colocar 2,5% dentro daquelas que são as rotas constituídas, aceitas e patrocinadas. Nós também pagamos, porque nós exigimos, por exemplo, aumento por causa da Marleja. Teve um período em que era só um dia, a questão É a questão de demora. demora de ir e vir. Quinta-feira, Pronto, ir e exatamente. vir. Para facilitar que quem não tem aulas poder vir, efetivamente, tem a ver com isso. Isto é decoro de lei também. Portanto, não sei se há alguma questão. Então, coloco à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e decisão sobre a autorização da quarta renovação de título excepcional do protocolo de cooperação celebrado entre os bombeiros e a Câmara Municipal. Aqui dizer-vos que eu já tinha falado com o Presidente, entretanto a marcação da sua operação também já estava. Aqui é para fazermos aquilo que fizemos no âmbito do lar, que verbas vão em função de que atendimento. É só exatamente repor essa não é legalidade, mas mais clareza no próprio protocolo. Tendo em conta que regressará, nós teremos tempo em condições de saúde também para elaborar um documento que entregaremos à Câmara e à Assembleia na altura própria para aprovarmos ou não. Não sei se tem aqui alguma questão, mas isto é a renovação do que já aprovamos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5. Apreciação e decisão da aprovação do Programa de Atividades de Tempos Livres, verão 2024, emissão de parecer genérico para a contratação de monitores de apoio. E aqui voltamos mais do mesmo. Deixa-me voltar atrás ao ponto, embora já esteja votado. Existe, evidentemente, mesmo que estava convalescente, do Sr. Presidente, a autorização e concordância para a aprovação do protocolo. Não sei se, Cláudia, queres dizer alguma coisa? Portanto, este tem a ver, pura e simplesmente, pela falta de técnicos, de monitores para desenvolver os ATLs. Estamos sempre com falta de pessoas para desenvolver as atividades com as crianças. E achamos que precisamos, pelo menos, entre 2 pessoas para nos ajudar a desenvolver os ATLs, basicamente no primeiro ciclo. No outro ano aproveitávamos o CLDS com a Associação Asteva, coisa que este ano não temos, e então, para assegurar as atividades, precisamos de monitores. Tão simples quanto isso. Não temos. Quantos estão inscritos? 1, 2. Não, quantos estão inscritos já? Não vai, a abertura abriu ontem.
Do primeiro ciclo abriu ontem. Mas normalmente são quantas? São quase todas. São do primeiro ciclo andam à volta de umas 30, 40 e da pré a mesma coisa. Pelo menos uns 30. Eles inscrevem, pronto, por isso é que... Isto é relativamente... Isto também foi trazido ano passado, portanto, não sei se querem... Não, no ano passado não foi monitores porque utilizámos... Então foi no primeiro ano. Sim. E no primeiro ano também foi o CLDS. Estava com eles. Não sei se estão a ver aí as verbas também que nós propomos este ano. Portanto, isto é um 2 em 1, digamos assim. Estamos a propor a abertura das inscrições, que vão começar... Não, só começam a partir de dia 17. Sim, a 17 segunda. O que começou foi as inscrições para a Escola de Natação dos Pequenos. Portanto, se for aprovado aqui é para começar as inscrições a partir do dia 17. O montante optámos por subir até para, digamos, Porque para fazer com que realmente se inscreva quem de facto precisa e não toda a gente Ou quem pura e queira ir. simplesmente, como queira ir, e quem necessita deste apoio, porque os pais trabalham. Portanto, subimos um bocadinho os valores. No ano passado, salvo erro, era 20, este ano a proposta é para 30. E descemos o segundo, no ano passado baixou, tinha um desconto do segundo filho para de 20%, este ano foi de 50%. Portanto, sobe ligeiramente em relação ao ano passado as inscrições. E pronto, e propomos então a contratação de prestação de serviço entre 1 a 2 técnicos, se é que conseguimos que alguém depois tenha abertura para trabalhar nestas atividades, porque realmente precisamos. Eu posso questionar uma coisa? Sim, sim. Então vamos lá ver se, independentemente das inscrições, vocês vão abrir o procedimento para 2 técnicos. Então, porquê que aumentaram o preço para 30? O que é que uma coisa tem a ver com a outra, então? A relação, vamos lá ver, se o facto de aumentarem os 30, porque a Câmara vai ter mais despesa, é 950 euros a cada técnico, não é? E aumentaram para 30. Mas considerando que, independentemente do que se inscrevam, tinham que ir buscar 2 técnicos, porque é que aumentaram para 30 euros? Claro, porque independentemente do número de crianças, tem que estar lá técnicos. Mas porquê é que aumentaram para 30? Porque a vereadora sabe que, independentemente, pode até ir, há dias em que vai 1 ou 2, mas é obrigatório ter técnicos. Está bem, mas de 20 para 30... Está bem? do valor, tu estás a pôr em casa Pois, claro, de 20 Mas para não tem a ver 30. com a contratação, tem a ver com que efetivamente usem o programa para a gente que precisa ou que gosta, ou que as crianças gostam de lá ir, não é? E agora continuo a dizer, o que é que a Câmara, vamos lá ver, isto não estamos a pensar bem, o que é que a Câmara ganha ou opinião. perde, vamos ver, a Câmara tem que pagar aqueles técnicos, Sim, vai um 20, vai um 50, sim. certo? Pronto. E o que é que a Câmara, se cada pessoa que se inscreve paga 20 euros, mesmo que não vai, paga os 20, agora... Claro. Os 30 euros só paga efetivamente a quem lá vai. Mas a Câmara que lhe interessa é que haja receita, não. Independente das crianças que lá esteja. Vamos lá ver. Essa é uma atividade Não? social e cultural e educativa, para que é que nós... Eu também não estou percebendo... Mas porquê? Vamos lá ver. Aqui subiram isto para só irem aquelas crianças. Não. Nós não subimos porque só fosse por aquelas 20 ou 30, crianças. o valor não é praticamente irrisório. Quer dizer, Qualquer ATL estamos aqui a é falar muito em não dar dinheiro. Porque tudo é 20 grátis, euros, e eu agora é acho, tudo- daquilo que me lembro, já no ano passado todos achámos aqui que era um valor irrisório. Foi discutido Isso aqui, ficou discutido inclusive aqui por você. no ano passado que era um valor Euros é irrisório. uma coisa, agora subiram logo para 10, mais 10 euros. São 10 euros. Porque comparado com outros municípios são 60, 50 e 70. E tem direito a uma semana de férias. E E 100 a tem direito a uma 15 semana dias. de férias. Aqui nós damos por 30 euros por 2 meses e passa ligeiramente os 2 meses. E nós começamos normalmente com 40, 50 pessoas e acabamos com 3 ou 4. Também isso acontece todos os anos. Pois, mas não devia acontecer porque realmente estamos a investir em técnicos para estarem ali, não é? Mas as pessoas de 2 filhos continuam a pagar, têm que continuar Eu acho que Mas, todos... Lida, mas quem quer pagar, supostamente, 20 isto ou é 30 como é tudo. exatamente a mesma Se eu pagar coisa, são muito menos mais, os vejo-me cafés. quase na obrigação moral de ter que ir. Se pagar menos, dá-me igual ir ou não ir, porque não me faz Exatamente, diferença isso o não dinheiro. pode ser. A questão que você, é que eu não percebo muito bem onde quer chegar, porque No ano passado achavam não, pouco. não, Subimos exatamente, o ano 10. passado foi exatamente pouco. Agora, só porque temos os técnicos que também o ano passado estavam lá, só que também eram pagos, só que já estavam dentro do custo. Do protocolo. Custo. Quer Havia dizer, custo, eram quer pagos dizer, na não. mesma. O que eram pagos, eram pagos Havia por o protocolo. protocolo. indiretamente. Era o Só que o protocolo. custo é exatamente o mesmo. Agora,
temos nós a competência para assumir o custo e antes estava efetivamente por via da Esteva, seja por CLDS, seja por via de protocolo, estava antes. Ou seja, aqui não modificou. Além de títulos técnicos, quem são as outras técnicas? São o Jardim de Infância E alguns que estão agora em exercício de funções, que vamos aproveitar, uma vez que os estão. agentes operacionais Exatamente. dentro da escola, não? Sim. Os que estão agora lá. municipal, pois é isso. O problema é que essa gente está todo um ano Mas temos- com crianças e tem que ir de férias. Quer dizer, eles não têm programação de férias decentes. Eu acho que, eu sei que é complicado e já o ano passado se falou disso, que iam tentar uma empresa, Tentámos. É a empresa. Mas uma depois empresa para fazer ATLs, porque a verdade é essa, as crianças estão praticamente não, estão todo o ano escolar com aquela pessoa, depois das férias com aquela pessoa, naquele espaço. Eu sei que é o que temos, é verdade, e pronto, e as coisas não se mudam, e não se faz tudo de uma hora para outra. E agora, mas é complicado. Mas aí a única coisa que não foi contratualizada foi porque nós, eu volto a repetir, cada 15 dias repito, tem a ver com questões de saldo de gerência e eu não vou pôr em causa o pagamento aos funcionários nos seus salários, porque em corrente já estamos um bocadinho apertados, porque se fosse em abril normal nós não tínhamos tido problemas. Aliás, nem temos problemas de tesouraria, mas temos problemas correntes. Operacionais que faz sentido contratarem duas pessoas exteriores para isso, para elas poderem tirar férias, porque têm que tirar férias, e os miúdos também verem outra cara que seja diferente. Percebe? Agora, Em relação- se o verde, 950 euros, não vejo quem aceitar. verdadeiramente, o ideal seria contratar pelo menos 4 ou 5 pessoas para serem realmente todas distintas. Em relação à empresa, a empresa no ano passado, para as AECs, também contrata aqui. Sim. E teve muita dificuldade em que uma das funcionárias é funcionária da escola, não é? E como aquilo sai do horário, consegue exercer, porque só tivemos 2 pessoas inscritas e uma depois não pôde, porque entretanto começou outra atividade profissional. Portanto, mesmo que fosse empresa, íamos ter exatamente o mesmo problema. Portanto, decidimos avançar nós, porque pagar por pagar, pela empresa, pagamos o dobro. Pagamos o dobro. Verdadeiramente, se vocês, eu até, quer dizer, eu devia ter trazido umas 4 pessoas, pensei, não vai passar, não trago. Mas só houvesse Cláudia. abertura, claro que depois financeiramente não teríamos agora essa Mas não questão. podes trazer porque isso não está. Eu sei, mas também foi um entrave. Porque pensei, não passou o técnico de desporto, não vai passar 4 coisas. Pensei logo isso. Porque verdadeiramente devia ser 4 ou 5 pessoas externas que não tivessem o ano inteiro com as crianças. Uma mais-valia para as crianças e também para as pessoas. Não chega ao fim, são 4 ou 5. Mas é assim, mas eu próprio sei perfeitamente que o primeiro ciclo estava com a Esteva, com a associação, e agora neste momento vocês não têm ninguém para ficar. Portanto, acho que faz sentido, sim senhor, e mais, porque se pagava. A Esteva se pagava indiretamente por De esse uma efeito. forma ou outra, sim. Pronto. O que não tem Agora, complicações o que eu- por se o que pagar. eu Estou a vi- dizer é que afinal o dinheiro era. O que não quer dizer que não tenha que ser desenvolvido, enfim, com entidades daqui, mas só que nós gostaríamos de ter a capacidade de acompanhar. Pronto. Aqui, enfim, se for ato único, não, se não for, não me vou meter nessas questões, mas nós sabemos, sim, nós sabemos, não vale a pena. Pronto, eu coloco aqui então à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apreciação e decisão de recomendação ao Conselho Local de Ação Social de Barrancos, constituição do Núcleo Local de Garantia para a Infância de Barrancos, isto, enfim, mais uma obrigatoriedade que decorre de regulamento regulamentar, da lei, da União Europeia, e que nos obriga, efetivamente, a criar dentro do CLAS, enfim, um acompanhamento, quando já existe uma CPCJ, também, enfim, não... Até por causa dos CLDS, isto já é uma... Obrigatoriedade. Exatamente, que já vem desde Mas isto é um 2023. órgão, ou seja, e só um agora problema, obrigam mesmo por causa do CLDS. E vai ter que dar, enfim, os seus parceiros, e é nesse sentido. Pronto. Estão propostas o representante da CMB, eu também já proponho aqui que seja a vice-presidente e não eu, a representante da Ação Social de Serviço Local, o Centro de Saúde, o IFP de Moura, o agrupamento, o LAR, a GNR e a Câmara, porque são aqueles que têm assento no A Câmara da CPCJ. Está bem? Sim.
Pronto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apreciação, ponto 7, e decisão sobre a autorização de pagamento de subvenções apresentados no âmbito do programa Apoio às Famílias. Deixa-me lá ver que... Quantos são? 4. Venha mais. Não sei o que é. Nada. Pronto, conhecido... Sim. Então, depois, recordem-me, depois... quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e felicidades. Número 8, apreciação e decisão sobre o desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde da empreitada e execução da obra da construção da Loja Cidadão. Foi entregue pelos serviços técnicos diretamente à empresa para analisar. Eles analisaram. É um parecer positivo. Não está condicionado. O que está é condicionado em termos de execução depois da empreitada. Aqui, para não haver problemas de execução, é só... Proponho aqui também a aprovação dele, autorizar a substituição de caução, sempre será em reforço, portanto isto tem a ver com a lei, reforço de caução, depois também ratificar a consignação da obra e autorizar a suspensão se for o caso, ou for necessário, dirigir a execução da prestação das prestações respectivas medições de trabalho, portanto é um auto, chega, o Presidente pode efetivamente assinar, se não teria que vir à Câmara, porque o que diz a lei no âmbito geral é o dono da obra, e o dono da obra é a Câmara, não é o Lionel, nem o Presidente. Depois fiscalizar o modo de execução da obra, para isso nós elaboramos a adjudicação, nomear e substituir o diretor de fiscalização e gestor de contratos, se for o caso, nomear e substituir o coordenador de segurança em obra, se for o caso, aceitar o plano de trabalho e as suas alterações dentro dos limites que a lei, o artigo 361 e 404 do CCP permite, tudo o resto vai à Câmara, e propor ainda a aprovação em minuta desta para que ela tenha efeitos, mas isto... Como sabem, a nossa ata produz em minuta e, portanto, produz efeitos imediatos. É só isto e é a questão do auto. Eu não sei se você trouxe cópia do auto, não trouxe, não. Do auto de consignação para dar a eles. Pronto, o auto eu depois posso-vos mandar chegar, mas é um documento que nós já temos assinado. Pronto, por fim, penso que os serviços técnicos darão conhecimento ao ACT para a semana, e é o que lhe dá lugar já ao início, porque ele começa a contar já o prazo, logo que seja comunicado da nossa parte. Portanto, em princípio, para a semana. Outra coisa que eu vos quero dizer, porque foi também dito pelo arquiteto Luís, nós até à feira não iremos colocar nada cá na rua, e irão desenvolver todo o processo da parte de trás. Iremos, ainda hoje à tarde, a ver se eu não me esqueço, eu não vou estar cá, mas depois assinas, a comunicação à vizinhança, porque é importante, não vai ser caso algum dissabor, e a partir de agora fica responsável o empreiteiro sobre tudo o que aquilo acontecer, por isso tem as garantias e tem os seguros, evidentemente. Esperamos que corra da melhor forma. O projeto, embora apareça na placa, vai aparecer 1.400.000 e qualquer coisa. A obra não é 1.400.000, a obra é 1.200.000 e... Exatamente, e 85, salvo erro. O que acontece é que também está a componente de informática e todas as outras coisas que irão servir o edifício. Portanto, se aparecer ali, não é empreitada. Eu vou depois dar essa informação, mas é todo o projeto, que é de 1.400.000 e tal, mais IVA, que o IVA não será financiado. E estamos a falar de cerca de obras, são 6%, portanto estamos a falar de, não sei se é 76.000, salvo erro. Agora já não me recordo, já foi também há algum tempo. Pronto, dito isto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e em condições de comunicar ao empreiteiro. 9. Apreciação e decisão sobre o pedido de isenção de pagamento de taxas e preços ao abrigo do artigo 3, número 5 do Regulamento de Taxas e Preços do município de Barrancos. Aqui a empresa Azeitonas Sem Histórias, que veio solicitar dentro dos seus, enfim, isenção dos pagamentos das taxas para a construção, já está tudo tratado. Permite a taxas e preços no regulamento, no número 5, permite esta isenção. Não é obrigatório nós concedermos, é obrigatório é que o requerente venha a requerer. E nós, se ela está prevista, portanto, penso que também será aceitável. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então à apreciação e decisão sobre o direito de preferência, que temos 3. Okay. Temos então aqui o de Espanha, Rua de Espanha, número 18. Podemos votar todos em conjunto?
Podemos votar todos em conjunto? Ora, temos o da Rua de Espanha, temos o da Rua São João de Deus, e vocês devem... Exatamente, número 59. Pronto, se a Câmara não decide então não exercer ou não, é isso que eu vou perguntar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim. Pronto, eu perguntei, no princípio, apreciei a decisão sobre os processos de obra particulares, processo número 6, 2024, ele está aí, se quiserem analisar, tem a ver com o projeto de arquitetura do prédio situado na Rua 1º de Dezembro, número 45, e que está aqui, portanto, está já analisado pelos serviços técnicos, e o processo número 7 de 2024, projeto de arquitetura respeitante à Rua Doutor, Rua 1º de Dezembro, sítio na Rua 1º de Dezembro. Então, mas isto aqui está... Uma 1º de dezembro e outra doutora Gil. Não, não diz 1º de Dezembro, diz Rua 1º. Ah, sim, tirar o primeiro. É tirar o primeiro. Sim, mete a da Rua 1º de Dezembro não tem a hora. Acho que é em frente ao supermercado. É a casa da casa. A casa que o Pico comprou. Sim. Sim, vai pôr o telhado. Sim, a cobertura. Não, agora não estou a ver. Exatamente. E depois é a rua, eu disse primeiro, mas porque estava aqui primeiro, é um erro, é para tirarem. É a Rua Doutor Higino de Sousa, número 11. Portanto, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Nada mais a vir a tratar. Dou as boas-vindas outra vez à vereadora Dalila, pelo menos até dia 14 de agosto, salvo erro. Ele pediu, o anterior pediu por 60 dias, o anterior vereador, e já está.